Prazer em conhecê-lo, professor. Prazer é meu. Professor Felder, reconhece essa foto? Não me lembro. 1998, no seu office, na NC State. Sou Vanderly, enviado por Ricardo Naveiro, 22 anos depois. Puxa, é fantástico. Olha, Vanderly, o Felder eu reconheço, mas esse rapaz ao lado dele, não. Não, é que eu pintei os cabelos, passei uma tinta branca neles. Mas, professor Felder, foi eu e o Júlio Menezes. Ficamos 10 dias em NC State e também na cidade vizinha, outra cidade que tem uma universidade, Chapel Hill e em Raleigh. Ficamos Moro 10 lá. dias. Agora moro lá em Chapel Hill. Uhum. Como vai, professora Rebeca? Bem, muito bem. Muito bom. Eu assisti 2 oficinas com o professor Felder e a professora Rebeca, e eram excelentes na década de 90. Hoje já tem muitas opções, enfim, a grande referência mundial, não é, professor Felder? Prazer meu. Felder, Okay. o Estamos Vanderly... prontos para essa conferência. Tá. Felder, o Vanderly é o presidente da ABENGE. Tá? Não sei se sabia, mas ele é o presidente. Felder, você quer testar, fazer o compartilhamento da sua tela? Sim, podemos tentar, ok? Sim. Eu vou deixá-los, porque quem vai conduzir a mesa é o Octavio, a Nilda e o Leonardo. Tá? Muito prazer revê-lo, professor Felder. Prazer é meu. Um momentinho. Parabéns pela organização, Vanderly, por todo o evento grande. E acho que eu vou ser aqui só uma espectadora, muito mais do que qualquer coisa. E prazer em conhecê-la. Prazer. Mesmo que virtualmente, né? Grata pelo convite também. Excelente. Funcionando, Felder. Hold on. Podem ver? Sim. Só precisa pôr na modo apresentação. Yeah, it's working. Yes. Ok. Tá bom? Só falta colocar no modo apresentação. Embaixo da tela, lá tem o ícone. Tentamos de novo. Perfeito. Funciona? Sim, perfeitamente. Sim. Ok. Octavio e professor Felder, professor Richard, prazer em conhecê-lo, prazer estar aqui, um grande desafio para mim, mas vamos ver se eu posso colaborar em alguma coisa, pelo menos sendo secretária aqui na mesa. Eu vou sair um pouquinho porque eu vou ligar o laptop também, se tiver algum socorro aqui, eu já tenho o laptop ligado. Vou ficar com o desktop e o laptop. 2 minutinhos, já estou voltando. Ótimo. Nós vamos trabalhar da seguinte forma, Felder. Eu vou abrir a sessão, vou apresentar a Nilda e o Leonardo. Em seguida, eu apresento a você e passo a palavra para você. Combinado? Aí nós teremos um período de... o que nós havíamos combinado era um período de aproximadamente 1 hora, correto? Para apresentação. Aí nós iremos abrir para perguntas e respostas. E o Leonardo vai nos ajudar na tradução das perguntas e das respostas. As perguntas e respostas vão ser colocadas no chat. E daí, então,
o Leonardo fez tão bem isso ontem na apresentação, eu não teria a menor competência de fazer tão bem quanto ele fez. E daí, então, nós vamos fazer isso dessa forma. Combinado? Sim. Tá bom. Desculpe. Leonardo é um tradutor excelente. E tem uma memória... Obrigado. Nilda, nós combinamos tudo, certo? Você é que vai fazer tudo. Você saiu e, quando voltou, ficou com toda a responsabilidade. Ok. Eu gostei muito da sessão ontem com os estudantes. Eu também gostei, viu? Foi muito legal. Nós todos gostamos e aproveitamos bastante, professor. Felder, você fica com um friozinho na barriga ainda? Barriga? Friozinho na barriga, fica tenso antes de uma apresentação? Mas, não entendo. Não entende? Como é que eu vou dizer isso, Leonardo? He wants to know if you still get nervous before you do a big presentation like this. Sim, sempre. Literally, how we can translate it about the same, I think, freezing of our stomach, or your stomach. É. Frozen your stomach. Ah. Isso eu entendo. Pode nervousness é bom. A apresentação acho que é melhor com, como se diz, nervousness? Nervosismo. Yeah. Em português, como é? Nervosismo. Nervosismo. Quase a mesma palavra. Mas a metáfora é frio na barriga. Outra vez? Frio na barriga. Yeah. Freezing in the belly. Freezing, yes, freezing in your stomach. Yes. Depois de tantos anos, estou acostumado a isso. É tudo normal. Sim. Como diz um colega meu, depois dos 60, nós temos licença poética para dizer... Licença poética. Temos a mesma frase. Ah, sim? Tem? Em inglês. Poetic license. Poetic license. Leonardo e Octavio, nós já temos algumas colocações no chat que as pessoas não estão nessa sala ainda, certo? Não estão na sala ainda? As pessoas já estão na sala? Elas já estão nos ouvindo? É que, assim, nessa sala em que a gente está conversando, só vão ficar nós 5. Ah, está bem. Aí essa conversa está sendo transmitida para as outras pessoas. E essas eles já estão nos ouvindo. Já estão nos ouvindo. E podem enviar mensagens ali no chat para a gente, podem enviar as perguntas aqui no Q&A. Que bacana. Então, a professora Valquíria Vilas Boas coloca que está com... Vamos ver aqui. A nossa professora, que eu acho que está em Portugal ainda, professora aqui da Universidade do Sul. Não consigo subir esse chat aqui. Ele já sumiu para mim, o que ela colocou antes. Ela coloca que está atrasada em me encontrar novamente depois de 14 anos. Professora Valquíria Vilas Boas.
A Simone diz que estão ouvindo tudo. Ai, que vergonha. Que ótimo. Não tem problema. Ainda bem que nós não falamos nada, né? De jeito nenhum. Comprometedor. Eu ia elogiar o Octavio, que está todo a rigor, né, Octavio, para a abertura de uma plenária como essa. Sem dúvida. Estou respondendo às mensagens na chat. Ótimo. Que tenho apenas trovado. O meu problema agora é que, desde aprendendo português muitos anos atrás, comecei a parar e aprender italiano. E agora é totalmente confusado. Quando tento de lembrar uma palavra em português, em vez disso, falo italiano. Temos proximidades, né? São duas línguas latinas, portanto. É. Bom, professor, tem um Mattasoglio aqui na mesa, uma Stecanela aqui na mesa e um Polletini aqui na mesa. Não é isso, Leonardo? Foi. Quer dizer, tem 3 descendentes de italiano aqui. Aqui o Ademar tenta traduzir butterflies em the stomach. Eu acho que é mais aproximado, realmente. Esqueci a palavra em português para butterflies. Em italiano é farfalle. Borboletas. Borboleta. Richard, dava quase para ter tirado um som aí antes, né? Como? Dava, com esse tempo que estamos aqui, poderia ter tirado um som na guitarra. O que acontece? Tempo começar? Eu estou esperando dar 16h15, que é o horário de início oficial. Marcelo Unidos acabou de mandar um abraço, Richard. Está assistindo você. Marcelo. Tenho recebido uma mensagem, e-mail da Ellie. Um vecchio amigo. Vecchio. Bom, pessoal, são 16h15 exatamente. Boa tarde a todos. É um prazer enorme receber vocês aqui para essa palestra
internacional com a participação do professor Richard Felder. É uma honra recebê-lo aqui para falar de um tema relacionado a uma das preocupações que temos atualmente no Brasil, que é a questão da formação de professores de engenharia. Ele vai falar hoje sobre como preparar docentes para carreiras de sucesso. Mas antes de apresentar o professor Richard, eu quero também apresentar os meus dois colegas que estarão conosco aqui nessa mesa, a professora Nilda Stecanela e o engenheiro Leonardo Polletini Marcos. A professora Nilda é doutora e mestre em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, licenciada em Ciências Exatas pela UFRGS, em Caxias do Sul, que está sediando esse evento, e atualmente é pró-reitora acadêmica da Universidade de Caxias do Sul. Nilda, muito obrigado, um prazer tê-la aqui conosco. E também junto o Leonardo Polletini Marcos, que é mestre em Ciências e Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos, onde desenvolveu a pesquisa na área de Educação e Engenharia. E ele é também diretor de comunicação da ABENGE Estudantil. É muito bom tê-lo aqui também, Leonardo, e é muito legal ter pessoas como você se dedicando à questão da educação e engenharia, fazendo um trabalho de mestrado e, como nós tivemos a oportunidade de conversar, se preparando para um doutorado no exterior na área de educação e engenharia. Obrigado pela participação da Nilda e do Leonardo. E agora eu quero brevemente apresentar o professor Richard Felder, que eu acredito que dispensa apresentação, mas como faz parte do protocolo, eu irei fazê-lo aqui. Ele é professor emérito Rusty Celanese, de Engenharia Química da Universidade Estadual da Carolina do Norte, e ele também é coautor do livro Princípios Elementares de Processos Químicos, que eu acredito que muita gente usou como livro de referência aqui no Brasil, que tem sido texto introdutório em cursos de engenharia química em cerca de 90% dos departamentos de engenharia química de escolas dos Estados Unidos e em muitas instituições internacionais. E coautor de Ensino e Aprendizagem STEM, um guia prático. Ele também é autor ou coautor de 4 capítulos de livros e mais de 300 artigos sobre engenharia de processos químicos e educação em engenharia. E já apresentou centenas de palestras, soma-se mais essa, para instituições industriais e de pesquisa em universidades nos Estados Unidos e no exterior. Ele foi cofundador do Instituto Nacional de Ensino Efetivo da Sociedade Americana para a Educação e Engenharia em 1991 e que co-dirigiu de 91 até 2015. O professor Felder recebeu bacharelado em Engenharia Química no City College de Nova York em 62 e o doutorado em Engenharia Química pela Universidade de Princeton em 1966. Ele trabalhou para o Estabelecimento de Pesquisa de Energia Atômica na Inglaterra e o Laboratório Nacional de Brookhaven, antes de ingressar no corpo docente do estado da Carolina do Norte, da Universidade de Carolina do Norte, em 1969. Dentre as homenagens recebidas estão o Prêmio Global de Excelência em Educação e Engenharia da Federação Internacional de Sociedades de Educação e Engenharia, 2010, o Prêmio da Sociedade Americana de Educação e Engenharia pelo conjunto da obra realizada em 2012, o RJ Premium Reynolds de Excelência em Ensino, Pesquisa e Extensão, o Prêmio Chester F. Carlson da Sociedade Americana de Educação e Engenharia pela Inovação em Educação e Engenharia, o Prêmio Warren Lewis por contribuições para a Educação e Engenharia Química, o título de doutor honorário da Universidade Estadual de Nova York, da Universidade de Illinois e da Universidade de Concórdia, e vários prêmios de instituições nacionais e internacionais por suas publicações. Muitas dessas publicações podem ser encontradas no endereço que eu vou colocar no chat aqui para quem quiser ver. Professor Richard Felder, é uma honra, é um prazer enorme recebê-lo aqui. E eu já quero estabelecer a dinâmica do nosso trabalho. O professor vai fazer a palestra dele em português, por volta de 1 hora de apresentação. Nós teremos, em seguida, uma sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser colocadas ou no chat ou na caixa de perguntas e respostas que tem aí. Elas serão traduzidas. O Leonardo vai nos ajudar nessa
tradução das perguntas e também das respostas. E eu tenho certeza que todos nós aprenderemos bastante nessa tarde. Muito obrigado pela presença de todos. Professor Richard, você está com a palavra. Muito obrigado, Octavio. Acho que seja demais informações sobre mim. Tá bom. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Seria um prazer ainda maior se estivéssemos todos juntos na mesma cidade no Brasil. Vamos esperar que possamos fazê-lo no próximo ano, talvez. Vou falar hoje sobre como trazemos novos colegas para a nossa profissão. Não acho que estamos fazendo isso bem agora, e tenho algumas ideias que quero compartilhar com vocês sobre como podemos fazê-lo melhor. Muito material que tentarei cobrir agora, então mostrarei alguns de meus slides muito brevemente. Vocês receberão um folheto com cópias de todos eles, os slides. No entanto, junto com referências que vocês podem consultar para informações adicionais. O meu endereço de e-mail é URL do meu site. Após a conferência, fique à vontade para entrar em contato comigo com perguntas e comentários. Antes de começar, eu quero me desculpar por algo. Eu aprendi a falar português há cerca de 40 anos, mas não o tenho falado regularmente desde então. E não confio em mim para falá-lo de improviso. Portanto, preparei meus comentários e irei lê-los literalmente, o que eu nunca faria em inglês. Espero que vocês possam ficar acordados. Bem, agora começamos. Conforme apresento, como já ha falado Octavio, sempre que você tiver uma pergunta, coloque na janela de chat. Quando eu terminar com a palestra, um de meus amigos brasileiros, Leonardo, infatti, traduzirá as perguntas para mim e farei o possível para respondê-los. Quando forem quase 6 horas, ou vocês não tiverem mais perguntas, iremos parar. Agora, tento de share my screen. Estamos vendo. Ok. Let's see. Ok. Vou deixar vocês olhar. Podem ler por seus mesmos. Ok. O ensino universitário pode ser a única profissão qualificada que não fornece treinamento rotineiro
para seus praticantes novatos. Os novos membros do corpo docente, na maioria das universidades, têm tradicionalmente que aprender por si próprios como elaborar aulas estimulantes, e tarefas e testes rigorosos, mas justos, motivar os alunos a quererem aprender, torná-los participantes ativos no processo de aprendizagem, é como ajuda-los a desenvolverem habilidades críticas de resolução de problemas, comunicação, trabalho em equipe. É mais, se os novos professores estão em universidades de pesquisa, a maioria deles também tem que aprender por si próprios como planejar projetos de pesquisa, escrever propostas e obter financiamentos, atrair e supervisionar bons alunos de pós-graduação, efetivamente apresentar e publicar seus resultados de pesquisa. Talvez o mais difícil de tudo, eles têm que descobrir como equilibrar as demandas de tempo concorrentes do ensino, pesquisa e outras responsabilidades profissionais e pessoais. Aprender todas essas coisas por tentativa e erro leva muitos anos para a maioria dos novos professores. Alguns, eventualmente, as aprendem. Muitos outros nunca o fazem e deixam de ganhar estabilidade ou passar a carreira como professores ineficazes e pesquisadores improdutivos. Existem maneiras melhores de ajudar novos professores a iniciar suas carreiras. Bem, essa pergunta é o qual quero falar no próximo. Aqui, nesse título, adequado quer dizer suficiente para atender às expectativas da sua instituição. O professor Robert Boyce passou muitos anos estudando as trajetórias de carreira de novos professores. E descobriu que cerca de 95% deles cometeram certos erros que os levaram, em média, 4 a 5 anos para atender às expectativas. Os 5% restantes, quem o Boyce chamou de iniciantes rápidas, quick starters em inglês, fizeram num período de 1 a 2 anos, em vez de 4 ou 5 anos, cortando 3 anos da curva normal de aprendizado. Nos Estados Unidos, as estimativas são de que a universidade invista cerca de $1 milhão a cada novo professor contratado. Cortar 3 anos do tempo que levam para se tornarem eficazes e produtivos vale muito dinheiro. Imagino que seja igual no Brasil. Bem, o que fez a diferença entre os dois grupos, a maioria e os iniciantes rápidos? Os 95% cometeram 4 erros comuns que os iniciantes evitavam. Quais foram esses erros?
Erro 1. Trabalhou sem metas e planos claros. Se estivessem em instituições de pesquisa, sabiam que precisavam escrever propostas e artigos para conseguir promoção e estabilidade. Mas quantos por ano? Eles sabiam que teriam de realizar algumas atividades de serviço, como participar de comitês, mas quantas? Em quais comitês seria útil servir e quais seria uma perda de tempo? Como resultado, eles concordaram em fazer muitas coisas que não os ajudariam a progredir em suas carreiras e não tiveram tempo suficiente para fazer algumas das coisas mais importantes, é permanecer saudáveis. Os resultados foram sentimentos de ansiedade e depressão que muitos novos professores sentem. Erro 2. Trabalhou sem parar, sozinho em seus escritórios. Se algum colega passava, por exemplo, e os convidava para almoçar ou tomar um café, eles recusavam porque tinham muito trabalho a fazer no escritório. Como resultado, eles não aprenderam sobre o departamento e a cultura universitária e não receberam ajuda de colegas que teriam prazer em ajudá-los. Muitos tiveram uma sensação de isolamento e, outra vez, depressão. Erro 3. Excessivo preparo de aulas. Eu, pessoalmente, cometi esse erro por 15 anos, quando comecei a minha carreira. É muito comum. Eles definido como bom ensino, esses professores. Preparar e ter notas de aula completas e corretas e estar pronto para responder a qualquer pergunta que os alunos possam fazer. Isso é bom ensino, segundo os professores. Despender uma média de 9 a 10 horas só preparando cada hora de aula, além de mais tempo para preparar e avaliar tarefas e exames. Se o curso era de 3 horas, todas as semanas, isso significa 30 horas de preparação. E isso apenas para um curso. Se eles ministraram mais de um curso, vocês podem fazer as contas. Suas meses de trabalho nos escritórios eram assim, como no foto. As anotações de aula que tiveram que se apressar para cobrir todo o curso, colocando em slides ou PowerPoint, mostrando-os uma taxa subliminar. Havia pouco tempo para perguntas, discussões ou atividades da classe. Informação demais. Como consequência, os cursos eram ruins. As notas nos exames eram baixas e os alunos reclamavam muito do curso e do professor. Além disso, os professores passam a vida inteira trabalhando em seus cursos
Havia pouco tempo sobrando para suas pesquisas e vidas pessoais. Posso ouvir alguns de vocês perguntando: vida pessoal, o que é? Bem, erro 4. Se estivessem fazendo pesquisas, não gastariam tempo suficiente na redação acadêmica, redigindo propostas e artigos, e tanto tempo apagando incêndios, como dizemos em inglês, putting out fires, trabalhando em tarefas com prazos apertados. Por exemplo, eles diriam: eu tenho que escrever esta proposta de pesquisa com um prazo de 3 semanas a partir de hoje. E, ao mesmo tempo, eu tenho que me preparar para a minha aula de amanhã às 9 horas. Adivinha qual eles fariam? A maioria das pessoas prioriza tarefas com base mais em sua urgência do que em sua importância. Como resultado, eles atrasariam o trabalho em projetos importantes até que o prazo se aproximasse, e então se apressariam para produzir algo que muitas vezes seria de qualidade inferior. Propostas e artigos escritos sob estas condições provavelmente seriam rejeitados, novamente levando a ansiedade e depressão. Boyce, ele aí, viu como os iniciantes evitavam esses erros e desenvolveu um programa para ensinar novos professores a fazer a mesma coisa. Funcionou bem. Ele começou a ver resultados após 10 a 12 semanas. Se Boyce pode fazer isso com seus novos professores, vocês podem fazer com os seus. Agora, quero mostrar-lhes um programa modelo de apoio aos novos professores de engenharia e ciências na minha universidade, Universidade Estadual da Carolina do Norte. Este programa está em vigor desde o ano 2000. Os componentes do programa são mostrados aqui. Eu deixo vocês ler. O primeiro componente do programa é um workshop de orientação de 4 dias para novos professores, em que quase todos participam uma semana antes do início do primeiro semestre. Vou dar alguns detalhes sobre isso no próximo slide. Os outros componentes envolvem suporte de administradores ou membros do corpo docente novos e experientes. No último slide, coloquei links para referências que fornecem mais detalhes sobre todos os detalhes desse programa. Os novos professores nunca
são obrigados a participar de nenhum dos elementos deste programa, sempre voluntário. A escolha é sempre deles. Lembre-se, tem perguntas, escreve-as na chat. Ok, o programa, todos os... é isso. Tem um componente para ensino, componente para pesquisas, componentes de serviço, a vida pessoal. 4 dias em total. Bem, isso funciona. Para bois, claramente, funciona bem. Ele só resultados depois de 10 anos. Lembre, normal, 95%, 4 a 5 anos para aprender como fazer todas aquelas coisas. Para o Quick Starters, 1 ou 2 anos. Uma grande diferença. Há muitos estudos de pesquisa que dizem a mesma coisa. Funciona bem se é feito corretamente. Tem uma referência lá, um artigo de 2011. A referência exata é nos slides at the end desta apresentação. Let's see. Okay. Bem, desculpe. Os 3 componentes do programa: interactive workshops and seminars, mentoria, peer review of teaching, apoio de pares, and research writing groups, learning and support communities. Um momento. Ok, apoio de pares. Digo alguma coisa sobre isso. Uma técnica comum é que professores e alunos de pós-graduação que fazem pesquisas relacionadas se reúnam regularmente em um grupo de pesquisa no que relatam e discutem seu progresso. Assim, professores que trabalham em grandes projetos de redação, anotações de palestras, propostas, artigos, livros.
Uma página desapareceu. Desculpa, mas devo trovar, find myself de novo. Ok. Aqui, peer review of teaching, apoio de pares. Estamos aqui. Bem, começo de novo. Uma técnica comum é que professores e alunos de pós-graduação que fazem pesquisas relacionadas se reúnem regularmente em um grupo de pesquisa no que relatam e discutem seu progresso. Dois ou mais deles podem formar um grupo de redatores, se reúnem regularmente para compartilhar o que escreveram desde a última reunião e talvez fornecer feedback aos outros. Grupos de escrever, fazer projetos juntos. Todos os peer review of teaching, todos os departamentos da universidade, da minha universidade, fazem revisão do ensino por pares, porque a universidade exige. Mas a forma como eles o fazem varia consideravelmente de um departamento para outro. Em uma técnica particularmente eficaz para apoio de pares, dois professores experientes revisando um novo professor observam duas sessões de aula e examinam os materiais do curso do professor usando formulários padronizados, comparam suas avaliações e chegam a um consenso sobre eles e fornecem feedback detalhado apenas para o novo professor, mas não para o chefe do departamento. Este processo se repete no segundo ano do novo professor. No terceiro ano, o relatório vai para o chefe do departamento. Um número notável de novos professores sob este sistema nos últimos 10 anos ganhou prêmios de ensino de destaque. Suporte da comunidade, um outro elemento do programa. Seminários e workshops para todo o campus sobre vários aspectos do ensino e da tecnologia educacional. Os seminários de pesquisa departamentais são dados regularmente por membros do corpo docente local e palestrantes visitantes. Às vezes, no passado, comunidades de aprendizagem foram organizados em torno de livros sobre ensino, aprendizagem e projetos de pesquisa educacional, e uma comunidade de apoio foram organizadas para mulheres professores de engenharia. E mentoria. Um elemento extremamente importante do programa de apoio é a seleção de um ou dois mentores para membros do corpo docente recém-chegados. O mentor pode ajudar um novo membro do corpo docente a se integrar à comunidade acadêmica, oferecer orientação de boas, reforçar as estratégias de sucesso de boas para novos docentes e incentivar sua adoção, além de servir como defensor do processo de estabilidade à promoção. Às vezes, um único mentor é designado, mas a maioria dos professores não é excelente tanto no ensino
quanto na pesquisa, de modo que mentores separados em cada são geralmente mais eficazes. Um mentor para pesquisas, um mentor para o ensino. A tutoria de ensino formal pode durar apenas um semestre e continuar informalmente por um segundo semestre. Os mentores de pesquisa geralmente assumem a forma de projetos colaborativos de interesse tanto para o mentor quanto para o pupilo. No primeiro semestre de uma tutoria de ensino, o mentor e o pupilo podem co-ministrar um curso, com o mentor inicialmente assumindo a maior parte da responsabilidade. A dupla se reúne semanalmente para relatar as sessões de aula. Gradualmente, o pupilo assume cada vez mais responsabilidade pelo planejamento e entrega das aulas e pela elaboração e classificação de tarefas de casa e testes. No segundo semestre, o pupilo ministra um curso por conta própria, que o mentor ocasionalmente observa e depois faz um balanço. Em um arranjo menos demorado, mas um pouco menos eficaz, o mentor e o pupilo ministram cursos separados no primeiro semestre. Trocam visitas à sala de aula pelo menos uma vez por semana e discutem suas observações em reuniões semanais ou quinzenais de esclarecimento. Quero falar um pouco mais da minha experiência. Não tenho preparado isso assim. Vou falar em inglês e Leonardo pode traduzir para mim? Posso sim, professor. I have been the mentor to many new professors in my years on the faculty. Go ahead. O professor Felder mencionou que ele foi mentor de muitos novos docentes nos anos dele como docente na instituição. This technique works fantastically well. E ele disse que essa técnica que ele estava comentando anteriormente funciona muito bem. In the first part of the course, I am doing most of the teaching, and the mentee, the pupil, is sitting in the back of the room watching me teach. Então, na primeira parte da disciplina, sou eu que ministro a boa parte das aulas, enquanto o professor que está sendo mentorado simplesmente assiste a aula. Once a week, the two of us meet in my office, and we talk about what he saw in class, what she saw in class, what they saw me do. E aí, então, uma vez por semana, nós nos encontramos na minha sala para discutir o que esse professor que está sendo mentorado conseguiu observar nas minhas aulas. And I ask them questions. What did you notice that I did that you thought worked well? And what did you see that you thought was not so good? Então, eu faço algumas indagações com eles. Eu pergunto, o que vocês acharam que funcionou bem do que eu fiz nessas aulas? O que você achou que, de repente, não funcionou tão bem? And then they would ask me questions. Why did I do this? What happened then? What went wrong? And so on. And I would answer them, and we would discuss the classes. Então, eles me fazem perguntas sobre esse processo, né? Por que você fez determinada coisa? Por que isso deu errado? E, efetivamente, a gente entra em uma discussão sobre as aulas. Later on in the semester, later on in the course,
they would start doing some of the teaching, preparing the lessons and giving them. And I would sit in the back of the room watching. E aí, mais para frente na disciplina, esses alunos, esses professores mentorados que vão começar a preparar algumas aulas, eles vão lá dar essas aulas e aí os papéis se invertem e eu fico lá assistindo eles. Then we would go back to my office and we would discuss the class again. E mais uma vez, nós retornamos à minha sala para discutir como foi essa aula. And then I would start by saying, what did you think of that class? How do you think it went? And they would always immediately tell me that it was the worst class anyone ever taught in the history of education. E aí eu começo perguntando o que eles mesmos acharam da aula deles, e quase sempre eu tenho a resposta de que foi um desastre, que foi uma das piores aulas já dadas na história. Then I would say, was anything good? Did you do anything well during that class? E aí eu pergunto, não teve nada de bom na sua aula? O que você achou que você fez bem? They never thought of doing that. They never start out by saying that was a good class. But now I'm forcing them to think, what did I do well in that class? And they might say, well, I was organized, or I answered questions when they asked. And they would always think of something good that they did, but it's not what they would naturally do. Everybody immediately thinks of all the bad things that they did. Então, quando eu faço essa pergunta, né, peço para que eles reflitam sobre o que eles fizeram bem nessa primeira aula, eles efetivamente começam a pensar um pouco nisso. Talvez eu tenha sido organizado nessa aula, mas se eu não trago essa indagação à tona, eles nunca pensam na parte positiva da aula deles, eles sempre olham para a parte negativa. Then I would discuss my impressions. Okay, here are the things that I thought you did well. And I would go through a fairly long list, usually, of the things that I saw them do that were good. Então, só aí eu passava para dar realmente a eles o meu feedback, né? E aí eu começava passando por uma lista. Gente, desculpa, eu moro do lado do trem, então o apito do trem às vezes atrapalha. Então, como eu estava dizendo, aí ele começa a dar o feedback, né, para as pessoas e geralmente tem uma lista até que grande de pontos positivos para acrescentar ao professor mentorado. Then I would talk about the things that did not go so well, and we would discuss, well, yeah, this was a problem. What might you have done when this happened, when you got this really hard question from a student and you didn't know how to answer it, and so on. And we would discuss those things. Então eu passo para dar os feedbacks de coisas que eu achei que não funcionaram tão bem. E aí a gente realmente discute esses pontos, né? Por exemplo, um estudante fez uma pergunta que você não soube responder. O que poderia ter sido feito nesse caso e o que pode ser feito numa próxima ocasião para que esse erro não se repita. And then the last thing we would do in that meeting, and this whole meeting is taking 20 minutes. That's usually what we spent in a week, a 20-minute meeting to do all of these things. Então, mais ou menos assim que acontecem essas reuniões, são reuniões bem rápidas, de cerca de 20 minutos, mais ou menos nesse tempo a gente consegue discutir tudo isso. The last thing we would do in that meeting is I would say, now, I want you to tell me what I said the problems were and what I said about the problems that you had in that course. Now you repeat it to me. And they know I'm going to do this. And so maybe they're taking notes, or maybe they're just trying to remember what it was that I said so that they can repeat it to me. Então, para finalizar essa nossa conversa, eu peço para eles repetirem para mim quais foram os pontos
críticos que eu trouxe sobre a aula deles, né? E o que eles podem fazer para melhorar isso. E geralmente eles sabem que eu vou fazer essa pergunta, então normalmente ao longo da reunião eles vão fazendo anotações sobre o que eu falo para poder repassar no final. Finally, I say, now, tell me what you did well. Repeat that to me as much as you can remember. E por fim, eu peço para eles repetirem para mim também o que eles fizeram bem. And if they forget something that I said, I remind them, yes, you did those things well, but you also did this very well. Remember that. Então, se eles se esquecem de alguma coisa que eles fizeram bem, eu lembro eles. Ó, você fez essas coisas bem, mesmo como você comentou, mas você também fez isso bem. The other thing that happens in the course is initially I am making up all of the homework problems and I am making up the exams. I'm doing it with them, so they're watching how I do it. Então, outra coisa que eu faço ao longo das disciplinas é que eu desenvolvo as provas, né, as questões de provas, questões para os alunos treinarem durante a aula, e os professores que eu estou mentorando, eles me acompanham nesse processo de desenvolvimento. As the semester progresses, they start doing it more and more, and I'm watching them, and I'm helping them do it. And by the end of the semester, they're pretty much teaching the whole course with me looking over their shoulder. E conforme o semestre vai avançando, eu vou lentamente colocando eles para irem fazendo essas perguntas, pensando nas situações, problemas ali. E quando chega mais para o final do semestre, eles já estão praticamente dando conta da disciplina inteira. One more thing I want to tell you about how this works. When I am watching them teach, I'm in the class, I'm sitting in the back, watching them. And it may happen that that they get into trouble. A student asks a question that they can't answer, or they're doing something on the board and they get stuck, they get lost, they don't know, what do I do next? And when that happens, they're looking back at me as if to say, please help me, Professor Felder. E uma última coisa que eu queria contar para vocês, né, é que quando eles estão lá dando a aula deles e eu estou na posição de assistir eles, aí às vezes acontece de algum aluno fazer alguma pergunta que eles não sabem responder, ou eles estão tentando desenvolver algum raciocínio na lousa e eles se perdem um pouco ali no caminho. Eu sempre recebo alguns olhares deles para mim, meio que pedindo, professor Felder, me ajuda. And I just smile at them. E o que eu faço para eles é apenas sorrir. And then when we go back to my office, we discuss it. E aí They depois... Go on. They know that I'm not going to help them in the class. They got into trouble. They're going to have to figure out how to get themselves out. And then we'll talk about it so the next time it happens, they know what to do. Então, quando a gente for discutir a aula novamente na minha sala, a gente aborda esse problema que ele enfrentou durante a aula, porque eles sabem que durante a aula eu vou estar lá assistindo, mas eu não vou ajudar eles. Eles se enfiaram no problema, eles vão ter que descobrir como sair desse problema. This method is the best way I know to teach people to teach. The mentees, the new faculty members who worked with me like that, learned more in that one semester than I learned in 10 years of teaching by experience, by trial and error. It's a small investment, it takes time, and you need to give the mentor some recognition and some compensation, but the new professors who went through that program with me, most of them won teaching awards within 2 years of doing that with me. And as I say, it takes normally, like Boyce said, 4 to 5 years to learn how to do that.
and you don't generally win teaching awards when you go through it the long way. Então, para concluir, esse é o melhor método que eu conheço para ensinar alguém a ensinar, né? Como ensinar o professor a ser um professor. É claro que é uma atividade que exige um certo esforço e uma certa dedicação, aí, principalmente de quem é o mentor, né? Então, é importante tentar ter algum tipo de recompensa para esse mentor, mas é algo muito eficaz, porque todos os docentes que eu conheci que passaram por esse processo, em apenas um semestre de passar por esse processo, eles progrediram muito mais na capacidade deles de ensinar do que eu progredi em 10 anos de carreira, né? As palavras dele. Okay. Okay, I'm going to conclude my formal presentation now by just telling you that here are the two references that I want to give you. Let's keep doing it this way. Leonardo, translate that. Ok, então eu vou concluir aqui a minha apresentação, né, formalmente. Essas aqui são as duas referências principais que eu queria deixar para vocês darem uma olhada posteriormente. The first one, and they will have copies of these, of the slides, including those references. The first one is my website, and at that website, there are the hundreds, links to the hundreds of papers that I have written on different aspects of teaching. And there's one section that's specifically devoted to faculty and graduate student development, which goes into detail about everything I have talked about here and much more. Então, a primeira referência que eu gostaria de mencionar é o meu site, né? Então, se vocês acessarem esse meu site, vocês vão ter lá os links para acessar as centenas de artigos que eu já escrevi sobre a temática de educação e engenharia, incluindo trabalhos que passam por essas temáticas que a gente abordou aqui sobre o desenvolvimento de docentes, né, e de estudantes de pós-graduação. E esses links serão fornecidos depois da apresentação aqui pela comissão organizadora. A gente pode mandar no chat depois também. And then the last reference is a book that my wife and colleague Rebecca Brent and I wrote. It's a 2016 book containing everything that we think we know about teaching science and engineering. And it can be bought from Amazon and from Barnes and Noble. And I'm not here to sell books today, but it's something that if you're interested, you might want to look into. It talks about, well, basically it's everything we know about teaching. We tried to put in that book. E a segunda referência que eu trouxe aqui para vocês é um livro que eu escrevi em conjunto com a minha esposa, Rebeca, em que a gente traz toda a nossa experiência de anos aí com a prática de ensino, né, de engenharia e de outras ciências exatas, né? Eu não estou aqui para fazer propaganda de livros, ele disse, mas ele disse que esse livro realmente tem um compilado de informações muito importantes e vocês conseguem encontrar esse livro facilmente em livrarias online. Okay, I'm going to conclude there by just giving you one final message, and then I hope that you have some good questions for me. And I'm going to stop sharing now. Okay, and I'm back with you. Bem, finalmente, quando você contrata novos professores, você investe uma grande soma de dinheiro em cada deles. Em média, eles levam de 4 a 5 anos para atender às suas expectativas de eficácia de ensino e produtividade de pesquisa. Com bom suporte,
eles podem atender às expectativas em apenas 1 a 2 anos. O custo de fornecer o suporte é insignificante em comparação com os benefícios para os novos professores e para os seus programas de ensino e pesquisa. Considerei fornecê-lo. Com isso, terminou. Muito obrigado pela sua atenção. Tem perguntas? Sim, só um minuto. Obrigada, professora Cristina, por sua exposição. Nós temos várias perguntas no chat e também temos vários agradecimentos e vários registros, palavras muito afetivas, pessoas com saudade, agradecendo muito a oportunidade de estarem aqui com você, de tê-lo conosco, e também agradecem muito a tradução do Leonardo, que está perfeita, e tem palmas também para o Leonardo. De nada, prazer. Ok, eu agradeço a participação do professor Felder. Nós temos algumas perguntas que estão no chat e, particularmente, eu anotei 3 aqui. Eu queria que o Leonardo ajudasse, mas a Diana Mesquita pergunta, Professor, how do learning communities work? What is the secret to keeping them running and keeping people engaged? It's a good question, and again, I will obviously answer in English and ask for translation. The secret to learning communities is to meet regularly, and that's also the secret to mentoring, is meeting regularly. The participants make a commitment that I am going to attend these meetings, and sometimes with the mentoring, for example, the mentor will come to my office and we'll talk for 5 minutes and there's nothing more to say, in which case we say goodbye to each other or we go across the hall and get a cup of coffee. And sometimes we have to meet for a long time because there is much to discuss. Same with the learning community. If you agree, we're going to come, it may be a very short meeting if there isn't much to say. And if we have more to talk about, we'll talk about it. The other important thing is to have a program. Agree. If the learning community is working through a number, again, I'm not trying to sell books, but a number across the United States, a number of universities, engineering schools have decided to use Rebecca's and my book as the basis for a learning community. They work through the book, a different chapter every week or every 2 weeks. And they agree, we're going to prepare questions and discuss chapter 3 next Tuesday. And then when they go, they do that. As long as there's a program and people are preparing something for it, the community will work. It'll stay together. It'll continue to meet. Ok, sim. Então, o segredo, né, para fazer essas learning communities funcionarem e continuarem engajando, né, as pessoas é um pouco parecido com o que funciona para o programa de mentoria, né? Então, 2 aspectos que ele mencionou. O primeiro é de tentar manter uma frequência determinada, né, uma constância entre as reuniões que você tiver das learning communities. Então, sempre concordar uma vez a cada semana, ou uma vez a cada 2 semanas nós vamos nos encontrar. E pode ser que nisso aconteça de você se encontrar e ter o suficiente para discutir só por 5 minutos. Mas também pode acontecer de ter o suficiente para ficar lá discutindo por 1 hora, né? Então, o importante é tentar manter essa constância para que não se perca esse hábito, né?
E aí o segundo ponto que ele trouxe é o de você tentar seguir uma linha de discussão com base em algum material, né? Então ele mencionou que nos Estados Unidos muitas instituições, quando vão criar essas learning communities, eles definem que o fluxo de trabalho deles vai ser de discutir capítulo por capítulo do livro do professor Felder, escrito em conjunto com a esposa dele. Então, por exemplo, nessa semana nós vamos nos juntar e discutir o capítulo 2. E aí determina que no próximo encontro, depois de 2 semanas, vai discutir o capítulo 3, por exemplo, e assim sucessivamente. Até eu não posso lembrar tanta informações. Eu falei. Bravo, obrigado. A Nilda, Okay. a Nilda tem uma outra pergunta. Nilda? A new question from José Aquiles. He said, in the process of entering new professors review, only a number of publications in good magazine and search activities are charged. The focus on the competition is not on teaching activities, on knowledge of the pedagogical projects of the institution courses, in the domain of skills necessary to be a good teacher and planning future activities. The question is, how do you think the process of entering new teachers should be? Nilda, the problem is that the voice transmission is fuzzy for some reason. I could try asking the question then. Just a minute. Okay, so it's a question from José Aquiles. He asks, in the selection process for new faculty members in Brazilian institutions, they only look upon the number of publications you have in considered journals and all of your research activities. They do not focus on your teaching activities or in your knowledge about how the program works and etc., other things related to teaching. So how do you think those selection processes for admitting new faculty members should be? Okay, let me first say that almost every workshop that I give in the United States, I get the identical question, almost word for word. The situation is no different in Brazil and in the United States. The emphasis is heavily on research, and teaching, it's nice if it's good. So let's say that first. It's the same situation in both countries. Então, eu queria comentar primeiramente que em absolutamente todos os workshops que eu ministro nos Estados Unidos, eu recebo exatamente essa mesma pergunta, idêntica palavra por palavra. Então, eu só queria realmente comentar que tem mesmo essa igualdade entre a situação, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Lá também a preocupação é bem maior com relação às atividades de pesquisa e o ensino, se está acontecendo, tá bom. Okay, so there's a couple of things that I want to say in response to that. One, it is not difficult to get good teaching. Let's just say that for starters. It is not difficult to get the good teaching. Então, eu queria colocar alguns pontos, algumas considerações sobre isso, né? E o primeiro que eu queria destacar é que não é difícil de conseguir um bom ensino. And there are good reasons to have good teaching in your department. You do not want students to be really unhappy with their experience, because if they're getting really bad teaching, if they don't feel that they're learning, if they don't feel that the professors have respect for them, then some of them will leave. And many students who leave chemical engineering, for example, are doing perfectly well in the courses. Some of them are doing poorly, others are doing very well, but they leave
because they don't like the experiences they are having with these poor teachers. And that's bad for the department. If students leave and they tell other students who are coming in, you don't want to go into chemical engineering. The teaching is terrible there. Então, assim, existem algumas razões pelas quais a gente pode querer que o nosso curso, o nosso departamento tenha um bom ensino, né? E isso cai muito na questão de proporcionar uma boa experiência para os nossos alunos, para os nossos estudantes. Porque muitas vezes, se os seus alunos estão tendo uma experiência ruim com as aulas, não estão aprendendo direito, ou eles sentem que eles têm uma relação difícil com os docentes deles, eles podem simplesmente largar o curso, né? Então, mesmo, ele citou o exemplo dele, né, da convivência com a engenharia química, né, que tinham muitos estudantes que saíam do curso mesmo tendo um desempenho muito bom. Eles simplesmente perdiam o interesse muito por essa questão do ensino não estar muito adequado. And when teaching is good, generally, the students are happy. They say good things about the department. And this is both undergraduate students and graduate students. When they're satisfied with their experience, they tell other people. They tell their high school friends who are looking at colleges now, deciding where to go. Graduate students talk to other students who are thinking of coming to graduate school and saying, oh, this is a really good place. Professors are good. They want to help you, and that helps you attract good graduate students. Então, se a gente pensar pelo outro lado, né, se os estudantes estiverem tendo uma experiência positiva, né, com o ensino no curso, no departamento deles, eles estarão felizes com o curso e, consequentemente, eles vão falar bem do curso, do departamento, eles vão fazer a propaganda, né? Então, conforme eles forem conversando com outras pessoas que eles conhecem ainda do ensino médio, por exemplo, ou outros conhecidos, eles sempre vão mencionar, é um departamento legal, é uma escola que é muito boa. E aí, isso acaba atuando tanto para melhorar a reputação do departamento, quanto para atrair melhores talentos para o curso e para o departamento, né? E isso se aplica tanto a estudantes de graduação quanto de pós-graduação. And finally, when the students graduate, if they have had a good experience, if they have had several memorable teachers that they think fondly of years after they graduate, some of those alumni are going to remember the department and give you the money to build the new biotechnology laboratory. And some of them, just because they remember they had these few wonderful teachers back there. And so you don't want to teach well just so you'll get money later on, but it's a nice benefit that sometimes does happen. E, por fim, uma última coisa que pode acontecer também, né, é os alunos que tiveram uma experiência muito positiva, anos depois que eles estão formados, né, já têm uma carreira profissional construída, eles podem voltar e fazer algum tipo de doação para a instituição, né, para tentar ajudar a montar algum tipo de laboratório novo. Então, é um tipo de retribuição que a instituição recebe de volta. No caso, acho que não é uma coisa tão comum de acontecer no Brasil, mas... So finally, when you are looking at interviewees, people who are coming to interview for a faculty position, clearly you want them to be good researchers if you are a research university, but you should also have them teach, give a sample lesson as part of their interview process. If somebody maybe is a fantastic researcher, but they give a sample lecture as part of the interview, and you can't understand a thing they're saying, think about not hiring that one. Try to get people who are going to be good at research, but who also, they don't have to be brilliant teachers, but they should be good teachers for you to consider hiring them, as long as you're expecting them to teach when they come. Então, para concluir,
Quando estiver no processo, fazendo algum processo seletivo, né, para contratar novos docentes para o seu departamento, claro, se é uma instituição focada em pesquisa, a parte de pesquisa vai ter muito peso no processo seletivo, mas tentar fazer alguma análise, mesmo que seja breve, sobre as habilidades de ensino desse docente, né, desse candidato. Por exemplo, pedir para ele dar uma aula teste ali curta, de 1 hora, por exemplo. E aí, incluindo algo assim no seu processo seletivo, você pode ver, de repente, esse candidato é um excelente pesquisador, mas ninguém conseguiu entender ou aprender absolutamente nada nessa aula que ele deu aqui para a gente. Então, tentar considerar pelo menos um pouco isso, né? E pensar que você não precisa necessariamente que esse candidato seja uma pessoa incrível em ensinar. Ele precisa ser apenas bom. Então, tentar encontrar um pouco mais desse equilíbrio aí entre a questão da pesquisa e do desempenho no ensino. One more thought I had that I want to offer. The way we reward performance at the university, for research, if you do well in research, you get recognition all over the country. You get money to go to conferences and publish. You get national awards. You get promoted. You get raises. You get all sorts of things. When you really excel at teaching, maybe you get a certificate with or without a frame. You may have to buy the frame yourself for the certificate. This is not much incentive to work hard at teaching. E um último pensamento que eu queria colocar a respeito disso, né, é com relação ao sistema de promoção e reconhecimento dos professores dentro da universidade, né, que geralmente os professores são muito reconhecidos pelo desempenho em pesquisa deles. Então, se eles têm uma boa pesquisa, se eles fazem muitas publicações, eles costumam receber bolsas, recebem promoção na questão de salário, recebem auxílios para poder ir participar de congressos em todo o país ou até internacionalmente. Mas que se você é um bom professor, no máximo você vai receber um certificado e muitas vezes você não vai nem ter o quadro em que você vai colocar esse certificado, você tem que ir lá e comprar ele você mesmo. So if one of your professors wins the award for the best teacher in the department or the best teacher in the College of Engineering, give them something meaningful. You don't have to give them a palace, a house of their own. But give them travel money to go to an education conference. Give them a laptop. Just give them something to indicate that we really do appreciate good teaching at this institution. Então, se você tem algum docente na sua instituição que é muito reconhecido pela docência dele, tente dar algum reconhecimento adicional para eles. Não precisa ser dar uma mansão para ele, né? Pode ser, por exemplo, dar algum equipamento novo de ensino para ele, como de repente um computador novo, ou até mesmo o dinheiro para que ele possa ir para algum congresso ou participar de algum workshop de ensino. Então, é uma forma de tentar trazer um pouco mais desse incentivo para a docência. Okay. Felder, Nice. Sim. Temos mais uma pergunta do professor Marcos Vinícius. I can understand how you help new hired faculties learn to teach. I would like to know how does it work to more experienced professors? Is the process the same? Yes. The workshop that I described for the orientation workshop for new professors, I give the same workshop to experienced professors, and it works well. The difference is that it's difficult to go to somebody who has been teaching for 25 years and say, you've been doing it wrong all this time. Let me tell you how you should be teaching.
Some of them are willing to listen, but most of them, no, I've been teaching that way for many years. It works fine. I'm going to keep doing that. Okay, you can do that. The difference is that the new professors know that they don't know anything. Nobody taught them to teach. And now here they've got to get in front of these students 9 o'clock tomorrow morning and start teaching them chemical reaction engineering or advanced circuit theory. And they don't know how to do that. And they are willing to come a week before their first class so somebody will tell them, here's how you do it. And most of them pay attention. They go out, they start using these techniques. So you do the same things with both the experienced teachers and the new teachers, but the new teachers are the ones who are most likely to be listening and doing some of the new things. And the good news is that the experienced teachers who have been there for years, sooner or later, they're going to go away for one reason or another. And the new professors who are coming in and starting out teaching in these good ways are going to get older. They're going to grow into the senior positions. And new professors now will keep on coming. And eventually the quality of teaching in the department just keeps going like that. And then when the new professors who started teaching that way become department heads, that's when the programs will really start to take off. Só para contextualizar, antes de traduzir a resposta, caso alguém não tenha entendido direito a pergunta, né? A pergunta tinha sido que ele entende que o professor Felder aplica esse método de desenvolver a docência, né, em professores novos do departamento dele, mas ele gostaria de saber como que isso funciona com professores mais antigos, né, professores mais experientes. Então, a resposta do professor Felder é que funciona basicamente da mesma maneira, só que tem um desafio adicional aí nesse contexto, né? Que quando você tenta oferecer algo desse tipo para novos docentes, né? Um docente que acabou de ingressar no departamento, na sua faculdade, eles geralmente estão muito mais abertos a receber esse tipo de treinamento, né? Porque eles ainda não se sentem confortáveis com o ensino, né? Uma coisa totalmente nova para eles, então eles tendem a reconhecer que eles ainda não sabem muito nesse sentido. Mas quando você está lidando com professores mais antigos e mais experientes, às vezes machuca um pouco você falar, você já está aí ensinando há uns 20 anos, mas você não está fazendo muito bem. Vamos lá fazer um curso para melhorar isso, né? E tem muitos professores que não recebem isso muito bem, mas tem alguns que recebem isso bem, e aí o procedimento é igual eu faço com os novos docentes. Para concluir, né, o que ele disse é que não é tão ruim assim que os professores mais antigos não tenham interesse de participar nisso, porque mais cedo ou mais tarde esses professores mais antigos vão sair da universidade, vão sair do departamento, né, vão aposentar e tudo mais. E aí, esses professores novos que entraram e foram submetidos a esse treinamento, eles vão estar progredindo na carreira deles, virando professores titulares e por aí vai. E aí, com isso, gradativamente, ao longo dos anos, você vai ter um aumento gradativo aí, né, da qualidade de ensino no seu departamento. E aí, a partir do momento em que esses professores que receberam esse tipo de treinamento no início da carreira deles começarem a assumir posições mais de gestão, né, como, por exemplo, chefes de departamento ou coordenadores de curso, é aí que vai ter uma atenção realmente muito grande dada à parte do ensino e a qualidade do ensino vai subir stratofericamente. And the important thing to remember is that what we're talking about doing here, putting on a workshop for several days at the beginning of the semester for the new faculty members, costs nothing. You have to pay something to the people who are presenting, and you have to buy food for a couple of lunches. And on the scale of a university or a department budget, it's zero, effectively. But you get this tremendous return in the improvement of the teaching program, in the satisfaction of the students and of the faculty.
Similarly, the mentoring program that I talked about, where you have the mentor and the mentee working together for one semester, observing classes and discussing for short periods of time in the office. That costs nothing. And similarly, though, it can make a huge difference in the quality of the teaching that you get from your faculty members. Since it costs so little and the benefits are so great, why not do it? Então, uma última colocação que ele quis trazer é que oferecer esse tipo de workshop e formação para os seus docentes 1 ou 2 semanas antes do início das aulas não é uma coisa que é tão cara. No máximo, você vai ter que pagar para algum dos palestrantes que forem instalar ou que estarão ministrando os workshops, para comprar ali uma comidinha para servir, mas que o custo disso não é muito grande, especialmente quando a gente compara isso com o orçamento do departamento ou de uma universidade, né? E isso tudo tem um retorno que é muito positivo para o ensino. E ele comentou que é mais ou menos a mesma coisa para introduzir esse programa de mentoria a novos docentes, né? Também não é uma coisa que custa tanto e tem retornos muito positivos para a qualidade do ensino do seu curso ou departamento. Então, já que os benefícios são tão positivos e o custo não é tão grande, por que não oferecer coisas desse tipo? Ok? Thank you. O professor Messias Borges faz 2 questões. What's the average class load per week for each teacher? And a segunda, in your opinion, what should be the appropriate load for a teacher at the beginning of his career? Those are good questions. The load at my university, it depends on whether the faculty member is doing research. If the faculty member is doing research, has a full research load, graduate students conducting experiments, writing papers, and so forth, each semester you teach 1 or 2 courses. That's the load for faculty members who are doing research. If faculty members are not doing research, they only teach, then it may be 3 courses and sometimes even 4 courses in a semester. And then what should the load be? With new faculty members, new professors coming in, the load should be fairly light because they have so many things to do, especially if they're getting their research started. And they have a lot of things that they have to do about that. And they're getting their office set up and they're learning how to do everything, basically. 1 or 2 courses in the first semester or 2, I think is all that they should be given. And sometimes they are given the first semester with no teaching so that they can get their research program started, but it should be light. The other thing with new professors is sometimes department heads take their new professors and they say, they should be able to teach our whole undergraduate curriculum. And so every semester they have to teach 1 or 2 new courses that are new to them. And you're killing them when you do that, because nothing is as much work as teaching a course for the first time. And if they're teaching one right after another, they have no time for anything else. They have no time to live. And so my suggestion for department heads is give your new professors a break. Give them a new course to teach and let them teach it 2 or 3 times in a row before you give them still another new course to teach. Everyone wins when you do that, because it's not so much work for the new faculty member, and the more you teach a course, the better the course is. We all know that. We learned that. You teach a course for the first time, you have only one goal, and that is survival. When you teach it for the second time, it's always better. By the third time,
it starts to look like the course that you wanted to teach. And so keep the loads fairly light in the first year or two, and let the new faculty members repeat courses before, rather than continuing to give them new ones to teach. Ok, então foram duas perguntas, né? A primeira foi para que o professor comentasse um pouco sobre como era a questão da carga horária na universidade dele, né? E ele carga horária para aulas, no caso. E ele comentou que depende se o docente está envolvido de maneira intensa com atividades de pesquisa ou não. Então, se o professor está desenvolvendo muitas atividades de pesquisa, tem orientandos de iniciação científica, mestrado e por aí vai, está escrevendo artigos e tudo mais, ele acaba tendo uma ou duas disciplinas para ministrar só durante o semestre. Mas, caso o docente não esteja tão ativamente envolvido com questões de pesquisa, aí pode subir o número de disciplinas que ele tem que ministrar no semestre, e pode ser em torno de 3 ou até mesmo 4 disciplinas. Aí, a segunda pergunta foi com relação qual é a visão dele, né, sobre como deveria ser a carga horária de ensino para novos docentes, né? Então, ele comentou que ele acredita que precisa ser uma carga horária um pouco mais leve para novos docentes, porque os docentes novos, eles ainda estão se inserindo dentro do ambiente da universidade, né, como docentes. Eles ainda estão tendo que montar o laboratório deles, tendo que montar direito a sala deles, né, que é onde eles vão trabalhar. E às vezes, se ele tiver uma carga muito pesada ali de disciplinas, pode ficar bem pesado para ele, ele não vai ter tempo de viver enquanto ele fizer isso. Ao mesmo tempo, ele comentou que existem alguns chefes de departamento que têm a mentalidade de que um novo docente precisa saber ensinar absolutamente todas as disciplinas que aquele departamento oferece. Então, ele vai... cada semestre ele coloca esse docente para ensinar 2 disciplinas totalmente diferentes daquela que ele ensinou antes. E aí ele fica rodando em todas essas disciplinas diferentes e ele não consegue se desenvolver tão bem em nenhuma delas, né? Que ele comentou que, como muitos dos docentes que estão assistindo aqui devem saber, à medida que você oferta uma disciplina mais e mais vezes, você vai melhorando como professor nas suas ofertas dela, né? Na primeira vez que você oferece, é mais uma questão bem de sobrevivência, né? Só de fazer tudo dar certo minimamente. Aí, numa segunda vez, você já fica um pouco melhor, na terceira você vai melhorando ainda mais, e que se você tiver essa obrigação de ficar rodando por todas essas outras disciplinas, você não vai ter essa possibilidade de se desenvolver. Perfeito. Okay. Another question, Richard. You wrote about the student learning styles. Do you have anything about the teachers' teaching styles? Yes. If you go to my website, you will see, and the directions for doing that are on the slide at the end, but you will see a number of different categories of papers that I have written. One of the categories is faculty and graduate student development, and that's what this presentation has been about. Another of the categories is learning styles, and if you go to that one, you'll see a number of papers that I have written, and the first of those, it was a 1988 paper which really introduced the concept of learning styles to engineering education. And in that one, I'm talking about the different learning styles and the teaching styles that correspond to them. And as long as the subject has, well, let me let you say that, and then I'll make a point about it. So I've got learning styles is one of the categories on my website, and I talk about teaching styles in the first of those papers. Então, só para retomar aqui, a pergunta tinha sido, né, de que o professor Richard Feller tem muita pesquisa na área de estilos de aprendizagem, né? E a pessoa queria saber se ele tem publicações ou investigou um pouco a questão de estilos de ensino, né, dos professores. E aí, a resposta foi que, sim, ele
tem pesquisa nisso, né? E aí vocês podem entrar no site dele, né? Que estava ali na apresentação e a gente pode fornecer depois aqui no final dessa sessão também. Inclusive tem as instruções para isso lá nos slides dele. E aí você vai ter uma parte lá no site dele que tem... você pode acessar as publicações dele, né? E aí tem diversas categorias lá. Uma delas é sobre a qual foi essa apresentação, que era sobre o desenvolvimento de docentes e estudantes de pós-graduação, né, como docentes. Mas você também vai ter a categoria de estilos de aprendizagem. E aí, bem na primeira publicação que ele fez sobre isso, que é de 1988, ele discute justamente isso, né, sobre os estilos de aprendizagem e como que os estilos de ensino são compatíveis ou não com esses estilos de aprendizagem. Então, lá tem uma série também de publicações sobre os estilos de ensino. And since the subject came up, I want to clarify one thing about learning styles. Many people think that students have different learning styles. They learn in different ways. They respond to different educational teaching methods. And that means that I, the teacher, have to learn what each student's learning style is and teach that student the way that student likes to learn, and then teach this student over here differently, the way that student likes to learn. And that is wrong. That is not the point of learning styles, among other reasons, because it would be impossible to do that if you have more than 2 students in a class. Então, já que o assunto veio à tona, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara sobre essa questão de estilos de aprendizagem, né? Que é que muitas pessoas têm isso em mente, né? Que diferentes alunos têm diferentes estilos de aprendizagem preferidos, né? Então, se eu sou um docente numa sala com 20 alunos, cada um deles vai ter um estilo de aprendizagem preferido, e eu, como docente, vou precisar aprender a ensinar do jeito que funciona melhor para cada um deles individualmente. Então, para ensinar para esse, eu vou ter que usar um método de ensino, para ensinar para esse, eu vou ter que usar outro. Mas essa é uma concepção errada, principalmente pela questão de que seria impossível para um docente fazer tudo isso, né? Ele conseguir dominar e oferecer o conteúdo da sua disciplina de tantas formas diferentes ao mesmo tempo. So that's not what you do with learning styles. What do you do with learning styles? The key concept is balance. It doesn't matter to me if I'm teaching the people I'm looking at on the screen now, if Nilda is a sensing learner and Leonardo is an intuitive learner, or vice versa. It doesn't matter to me at all. All I have to know is I've got both of them in my class. And then I have Octavio over here, and he's a different kind of learner altogether. I need to know as a teacher that I have students who learn differently in my class. And what that means is I need to find a balance. I have to make sure that some of the time I'm teaching the sensing learners the way they prefer to learn. And other times I'm teaching the intuitive learners the way that they prefer. So if you get this balance, you're meeting everybody's needs part of the time. But there's another reason to try to achieve the balance. Let me let you do that first, and then I'll finish the idea. Ok, então, como eu comentei, não é esse o propósito dos estilos de aprendizagem, né? Você tentar satisfazer todos ao mesmo tempo. A ideia é você tentar alcançar um equilíbrio nas suas aulas. Então, por exemplo, se você tiver numa sala de aula aqui, nós 4 que estamos participando da mesa, eu vou ter um estilo de aprendizagem, a professora Nilda vai ter outro preferido, o professor Octavio vai ter outro. Então, se eu estiver ensinando aqui nessa sala para essas 4 pessoas, o que eu tenho que saber é que eu tenho alunos que aprendem de formas diferentes. Então, o que eu vou fazer é que
eu vou tentar trazer um equilíbrio nas minhas aulas, no sentido de, em alguns momentos, em algumas aulas, eu uso alguns determinados métodos que satisfaçam melhor ao estilo de aprendizagem da professora Nilda. Em outros momentos, eu utilizo um método que satisfaça melhor aos interesses do professor Octavio. E aí, tudo isso para tentar trazer realmente esse equilíbrio de forma que você satisfaça, pelo menos parcialmente, essas necessidades diferentes de aprendizagem de todo mundo em algum momento da sua disciplina. The other reason for balance is that every one of those preferences, the sensing learners, the intuitive learners, the active learners, the reflective learners, and so on, they each have strengths, they each have abilities that are different from each other. And they're all important. Some of the time, you really need to be able to think like an intuitive learner. You're creative, imaginative. You think outside the box. You're looking at things in different ways. And then some of the time, you need to be able to think like the sensor, careful, methodical, checking your answers over and over, replicating the experiments. The intuitors are good at this. The sensors are good at that. To be a successful engineering, you need to be able to do both. Okay, do that much, and then I'll finish. Uma outra questão importante com relação a tentar trazer esse equilíbrio para a sua aula é que os diferentes estilos de aprendizagem, né, cada um deles tem suas forças e suas fraquezas. Então, de repente, para determinados assuntos, determinadas coisas que você precisar desenvolver, o pensamento de uma pessoa que aprende melhor intuitivamente serve melhor para aquele caso. Mas para outros casos pode ser que as forças de outro estilo de aprendizagem funcionem melhor. E é importante trazer esse equilíbrio porque isso é importante para tentar construir o pensamento de como ser engenheiro, né? A gente precisa passar por tudo. Okay, so if I taught each student only in the way that they prefer, so again, Leonardo is an intuitive, Nilda is a sensor. So if I could manage to somehow only teach Leonardo the way intuitors like, and I only teach Nilda over here only the way sensors like, both of them would be very happy. They're being taught exactly the way they want, but Leonardo will keep getting better and better at the intuitive skills, but he won't develop the sensing skills, which are just as important. If he's not forced to use them, he won't develop them, and he won't be as good an engineer. Same with Nilda. She is only being taught the sensing way. She's very happy. She's getting better and better at sensing, but she is not growing, stretching, developing her intuitive skills. If I balance it, some this, some that, then both of them will be taught some of the time the way they like, and some of the time the way they would be just as happy to leave alone, but I'm not giving them that option. Now they're going to develop the skills on both sides, and they will grow, and they will become better engineers as a result. Então, para complementar isso, né, ele deu o exemplo aqui de que, por exemplo, se eu, Leonardo, sou uma pessoa que tem um estilo de aprendizagem intuitiva, enquanto a professora Nilda é alguém que tem um estilo de aprendizagem sensorial. Se ele ficar me ensinando exclusivamente utilizando métodos que me agradam, como alguém que prefere o estilo de aprendizagem intuitivo, eu vou ser um aluno feliz e as minhas habilidades como um aluno intuitivo vão voar. Eu vou melhorar bastante nisso. E, ao mesmo tempo, se ele ensinar só a professora Nilda da forma como ela prefere, como uma aprendiz sensorial, ela também vai ficar muito feliz e vai progredir bastante com as habilidades dela nesse sentido. Mas se eu não oferecer a eles outros métodos de ensino que não correspondem ao ensino, à forma de aprendizagem preferida deles, eles não vão
ter a oportunidade de desenvolver as habilidades e competências associadas a esses outros estilos de aprendizagem, que podem, quer dizer, que podem não, são muito importantes para qualquer engenheiro. Então, é importante ter esse equilíbrio para que todos consigam se desenvolver em todas as frentes. Professor Richard, I'd like to ask you and comment something. I'd like to say that your explanation was amazing. And I think the core of the teaching training in higher education is a mentoring program. We have a similar program at University of Caxias do Sul, but there is some challenges, and I'd like to hear you about something more to how to prepare new mentors. Yes, that is a beautiful question and a very, very important question, because just as people are not born knowing how to be engineers, they're not born knowing how to be teachers or researchers, they're not born knowing how to mentor. And Rebecca and I, in fact, we do a number of different workshops. Oh, did you want to translate that question, Leonardo? Ok, I can do it. Então, a professora Nilda perguntou, né? Ela comentou que ela acha que realmente esses programas de mentoria para novos docentes são a chave aí para melhorar a educação superior, né? Aí ela comentou que lá na Universidade de Caxias do Sul eles têm um programa similar, mas que eles encontram alguns desafios relacionados a isso, né? E aí ela perguntou para ele especificamente como preparar pessoas para serem mentoras. Yes. So Rebecca and I give a workshop on how to mentor. It's a mentor training workshop. And we have written a little bit about it that I think you can find information about it on the website. But if you send me an email and remind me of that question, I would be happy to send you a copy of the workshop that we give on mentoring, and you would be welcome to use as much of it as you find useful. Então ele comentou que é um tipo de coisa que eles desenvolvem e ensinam, né, no workshop que eles ministram, né, o professor Felder e a esposa deles. E aí ele comentou que a professora pode ficar à vontade para enviar um e-mail para ele, para que ele possa enviar depois o material para ela e ela possa usar isso dentro da instituição dela. Many thanks for Professor Richard. I will send you many emails. Good. And this, since that has come up, once again, I have put on the slides my contact information, my email address and the address of the website. And anyone in ABENGE who would like to is very welcome to contact me. If you have questions, if you have comments, if there's any way you can think of that I can help, please don't hesitate to contact me, and I would be happy to do what I can. Ok. Então, pode falar, professor, tá? Não, completa, Leonardo. Tá. Era só complementar que o professor Felder se disponibilizou para contato por qualquer pessoa que seja da ABENGE ou tenha participado aqui do congresso, né? As informações de contato dele estavam lá no slide, estão disponíveis também no site, que já foi enviado aqui no chat, se eu não me engano, e ele vai ficar muito feliz em responder vocês. Ok. Bom, professor, são 17 horas e 59 minutos, 6 horas, e eu acredito que tem mais algumas perguntas no chat aqui, e a minha sugestão é encaminhar essas perguntas ao professor Felder
para que ele possa atender essas perguntas, ok? Yes. I would be happy to. If you can send me, this is what Leonardo did with the yesterday's session with the students. He sent me the questions from the chat, and tomorrow I'm going to respond to them, send that back to him, and he will then distribute it to the participants. And I am happy to do the same thing with this session. Just send me a complete copy of the chat, if possible. I will respond to the questions, send them back to you, Octavio, and then you can share them with everyone who attended. Ok. Bom, professor, eu só tenho a agradecer a sua generosidade, a sua gentileza de estar conosco aqui nessa tarde, fechando esse Cobenge. Eu tenho certeza, pelo chat, estou acompanhando as manifestações de agradecimento, enfim, de percepção de que é uma honra tê-lo aqui, né? Muitas pessoas dizendo que conheciam o gênio do livro Felder e agora estão tendo a oportunidade de vê-lo aqui pessoalmente, à distância, online, conversando conosco. Eu agradeço muito em nome da ABENGE, em nome do nosso presidente, o professor Vanderly Fava. Foi um prazer e eu tenho certeza que nesse período pequeno nós gostaríamos de tê-lo com mais tempo aqui discutindo. Foi plantada uma semente, foi trazido um momento, uma ideia de reflexão que vai ajudar muita gente, todos nós, professores de engenharia, que estamos passando por um momento de mudança com as novas DCM. E as suas ideias certamente vão colaborar na reflexão e nessa mudança que estamos realizando. Muito obrigado, Felder. Foi um prazer tê-lo aqui. Foi um grande prazer para mim também. Ok, obrigado. A todos que ficaram até esse momento, muito obrigado. E eu vou fazer cópia desse chat aqui, para então poder verificar todas as perguntas que eventualmente não tenham sido respondidas, para encaminhar para o professor Felder, tá bom? E com isso nós encerramos, então, a nossa atividade, essa palestra maravilhosa com o professor Felder. Obrigado a todos. De nada. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Leonardo, obrigada, Octavio, pela oportunidade de estar com vocês. O professor Richard foi maravilhoso de ouvir. E que público caloroso e carinhoso, né? Que está com palavras super legais aí no chat. Prazer de novo. Boa sorte a todos. Tá bom, muito obrigado. Obrigado Leonardo, a todos. Quer falar alguma coisa também? Fique à vontade. Não, só deixar o agradecimento final aqui a todos, ao professor Felder por todos os comentários que ele nos trouxe, pela participação de todo mundo no chat, e deixar o último convite aí também a todos os estudantes que ainda devem estar assistindo para participarem da Assembleia da ABENGE Estudantil, que vai ser junto aí com o encerramento. Prazer. Obrigado a você também. Por nada. Foi encerrada a sessão já? Vai ter uma música aí no final. Tá passando.
Exato. Muito bom, gente. Obrigada. Que é isso, Nilda, obrigado pela sua Obrigada. participação, pela sua colaboração, pelos Muito papos que tímida. tivemos anteriormente, aí a organização da palestra foi muito bom. O Leonardo também, muito obrigado. E, né, ele teve um papel fundamental aí, ajudando a gente nessa tradução. Bem legal mesmo, tá bom? Super bom conhecer vocês. E quem sabe, né? Muito bom. Legal, muito legal. Muito bom Obrigadão. mesmo. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Gente.